Graça e paz, igreja. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer os nossos pastores pelo convite, de estar aqui ministrando a palavra junto com os irmãos. Falar que é um prazer muito grande estar podendo compartilhar um pouco aquilo que Deus colocou no meu coração. A gente está falando aqui sobre 12 cultos para 12 meses de unção. Todo ano a pastora traz a vivência desse propósito, e é muito bom que todo mundo esteja imbuído desse mesmo propósito, porque realmente Deus ele traz grandes bênçãos na vida da gente. Hoje nós vamos dar continuidade, com a palavra aqui, falando sobre a vida de Isaac. Isaac, quem foi Isaac? Isaac, ele foi o filho da promessa. Mas de qual promessa? A promessa que Deus deu para Abraão. Não tem como eu falar sobre Isaac sem falar sobre a promessa que Deus deu para Abraão. E todos nós temos uma promessa da parte de Deus. Nós, quando nascemos com um propósito. Esse propósito que nos move, nos mantém vivos, nos mantém sempre aí animados rumo ao alvo. No caso aqui de Abraão, começando aqui sobre a promessa que Deus falou para ele, era a promessa de transformá-lo em um pai de multidões, pai de nações. E é uma promessa assim que para o ser humano parecia um pouco difícil, um pouco impossível, na verdade. Porque Abraão ele já tinha uma idade muito avançada, a mulher dele, a Sara, tinha uma idade também muito avançada, e para a mulher é mais complicado. Quando Abraão ele teve o filho Isaac, ela já tinha 90 anos. Isso é algo praticamente impossível, considerando as questões humanas. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Só que Deus, quando ele tem uma promessa, ele está querendo nos ensinar alguma coisa, ele propositalmente traz coisas impossíveis mesmo, para mostrar que foi ele que fez. Ele poderia simplesmente lá dar o filho que eles tanto almejavam, não precisava de 25 anos de espera. Mas há quem duvidaria, será que era realmente Deus que estava fazendo aquilo? Então ele já faz logo algo que não tenha dúvida, não tenha como a pessoa dizer que foi coisa do homem. E o tempo de Deus, ele também é um tempo muito diferente daquele tempo que a gente imagina, o tempo cronológico, o tempo cronos. É totalmente diferente, o tempo de Deus é o tempo kairos, é a vontade dele. Então se Deus ele quisesse que a espera não fosse 25, fosse 1000 anos, 10.000 anos, não faria diferença nenhuma. Então de 25, de 100, de 200, não faz diferença. Então a promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de multidões. E para ele ser pai de multidões, ele precisava ter filhos. Então, o filho que ele deu aqui, falando aqui sobre a promessa. Depois Ló foi embora, aqui falando sobre o capítulo 13 e o verso 14 de Gênesis. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está? Olhe bem do norte para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar grãozinhos de pó, assim também será possível contar os seus descendentes. A minha versão aqui é uma versão mais moderna, eu diria, linguagem mais atual. Então vai ser um pouco diferente da que os irmãos talvez estejam habituados a ouvir. Mas quando Deus ele faz uma promessa, não é simplesmente uma promessa, ele faz também uma aliança. A aliança que Deus criou aqui com Abrão na época, inclusive mudou o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de nações, pai de multidões, foi uma aliança em que precisava separar aquele povo. Aqui no capítulo 15 de Gênesis diz o seguinte: Deus faz uma aliança com Abrão. Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me deste filho, e por isso um dos meus empregados nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Perceba aqui o seguinte: primeiro Deus deu uma promessa.
Depois de ter ouvido a promessa de Deus, ainda houve aquele questionamento: mas será que o meu empregado, que vai ficar dono de tudo, vai ser o meu herdeiro? Aqui a gente retrata que, por mais especial que o Abrão aqui, ele pudesse ser, é um ser humano, assim como qualquer ser humano. Então vamos ter momentos de uma elevada fé, momentos com uma fé um pouco mais baixa. O tempo pode tentar fazer com que nós nos distanciemos do foco, né? E ele é um ser humano, o único que não pecou, aqui considerando a Bíblia aqui, foi Jesus. E se ele não tivesse pecado, Jesus não precisava ter vindo à Terra. Então tudo que foi feito e falado aqui no Velho Testamento estava apontando para o Cristo, que era o Redentor, que era o Salvador, que é o Salvador das nossas vidas. Então Deus, ele repreende: não, quem vai ser o seu descendente vai ser seu filho, não vai ser o seu empregado, não. Mas aqui diz no versículo 6 que Abrão creu em Deus. E aqui está a chave do sucesso. O sucesso está em duas palavras. Primeiro, crer e ter obediência. Se nós formos obedientes à voz de Deus, e se nós crermos que Deus, ele vai cumprir a palavra dele, o sucesso é garantido. Não tem sentido a pessoa duvidar, não. Quando nós pensamos, quando Deus deu aquela palavra para ele, falou: sai da terra dos seus parentes, sai da terra da tua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Qual de nós aqui realmente abriria a mão de tudo? Do conforto do lar, do conforto da família, do conforto daquela zona de conforto que nós estamos habituados, e seguiria sem um rumo, sem enxergar para onde iríamos, o que queríamos comer, com quem iríamos nos relacionar. Hoje em dia, quando nós pensamos assim, muitas pessoas, né, vou fazer um concurso para uma outra cidade. Não, vou ficar longe da minha família. Já tem essas preocupações, né? Quando eu falei com minha mãe que eu viria para Brasília, minha mãe quase surtou. Mas para Brasília, olha que Salvador está ali do lado, né? Uma hora de avião, a gente chega lá em Salvador. Então, tem muito dessas questões, assim, de como nós somos muito apegados. E, às vezes, Deus, ele está querendo nos entregar coisas melhores. Essas coisas melhores, às vezes, nós não enxergamos no primeiro momento. Então, aguardar o tempo de Deus, crer e ser obediente, é o que vai nos trazer o que Deus quer de propósito para nossas vidas. Então, Deus, ele faz essa aliança com Abrão, né? E, por conta da falta de paciência entre Sarai, ela tinha suas dúvidas com relação à idade dela, se iria ter filho ou não. Ela resolve entregar a sua escrava para dar os descendentes a Abraão. Por conta disso nasceu Ismael, né, que não deveria ser dessa forma, mas em momento algum Deus desprezou Ismael, inclusive ele foi abençoado, né, ele também foi pai ali de 12 tribos ali, foi abençoado grandemente também, mas foi fruto de uma falta de perseverança naquela promessa. Né? Então ocorreu aí, Sarai, a mulher de Abrão, não tinha lhe dado filhos, isso no capítulo 16. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. E um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com seu plano. Aqui ele poderia ter negado, confiado em Deus aqui, mas ele concordou com o plano. E aconteceu que surgiu o Ismael, né? E assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Sarai disse a Abrão: por sua culpa, e aqui vem, coloca a culpa no Abrão. Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entregarei nos seus braços. E agora, que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor nos julgue quem é culpado, se é você ou se é eu. Então aqui retrata aquela ideia de esperar a promessa de Deus, né? Quando nós colocamos os burros nas frentes dos carros ali, né? Quando embola tudo, é isso que acontece. Às vezes começa a discórdia, começa a desunião, começa a contenda, e isso acontece na vida de muita gente. É interessante perceber que o ser humano, ele é muito previsível. Você pode olhar que a sequência da vida de uma pessoa é a continuidade da vida do outro, e o caminho que leva aos problemas de uma pessoa, geralmente o outro vai seguir da mesma forma ou diferente. Então a gente pode aprender muito com o que aconteceu no passado para evitar os problemas no futuro. Isso é muito interessante, eu vejo muito isso, inclusive atendendo lá no escritório. É muito parecida a sequência que leva a pessoa aos mesmos problemas, é muito parecido. Então aqui a gente precisa ficar antenado
colocar a nossa visão naquela pessoa que não errou, né, Jesus Cristo, né, para que a gente não possa ficar caindo em armadilhas de Satanás. Porque o ser humano, ele vai pecar, independentemente de quem seja. Ele vai pecar, mais cedo ou mais tarde. E o que é que nos diferencia de uma pessoa qualquer do mundo? É que nós precisamos estar atentos, né, lutar contra o pecado, nos arrepender quando nos pecarmos e voltarmos para Deus. Foi isso que separou Davi. Foi isso que fez com que Davi tivesse o título de um homem segundo o coração de Deus. É porque ele não ia pecar? Não. É porque ele sempre voltava o coração dele para Deus e se derramava diante de Deus. Ele pedia perdão e realmente ele se arrependia. É como Jesus falou, né? Então, assim, quando a gente precisa buscar o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele se apresenta para nós. Então, quanto mais ligados com as coisas de Deus, menos chance a gente vai ter de pecar e mais fácil de desviar do pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, mas quer dizer que nós vamos ter mais estratégias para fugir do pecado. Continuando aqui no capítulo 17, fala sobre a circuncisão. Por que nós devemos estar separados, um povo separado? No capítulo 17, versículo 4, diz: eu faço com você esta aliança, prometo que você será pai de muitas nações, daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Perceba aqui o seguinte, Abraão, ele teve o nome mudado, né, de Abrão para Abraão por Deus. Jacó teve o nome mudado por Deus. Isaac não teve o nome mudado porque o nome foi escolhido pelo próprio Deus. Quando a promessa foi feita, ele falou, olha, será chamado de Isaac. E o significado do nome Isaac? Significa riso. E quando nós falamos sobre riso, inclusive falou aqui a nossa irmã, esse riso pode ser de dois sentidos. Pode ser um riso de deboche, talvez. Quando o anjo ele falou lá para Abraão, ele riu no coração dele, mas eu já sou velho. Sara, quando ouviu lá da tenda dela, também falou, mas como eu posso ser mãe, sendo que eu não tenho mais os costumes das mulheres? Então, eles riam no coração deles, porque era uma coisa aparentemente impossível. Aparentemente não, era impossível de fato. É por isso que o anjo falou, mas há alguma coisa impossível para Deus? E era um propósito que Deus tinha. Mostrar que o impossível dele, né, do homem, era possível para Deus. Então, Deus ele troca o nome de Abrão para Abraão e troca o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. E esse princesa ele tem um sentido muito mais amplo, porque princesa ele coloca no sentido de mãe de nações, mãe de mãe de várias gerações, né? Enquanto Sarai era como se fosse minha princesa, é como se fosse princesa apenas de uma terra, dos parentes, era muito mais estrito ali o sentido de Sarai. E aí no capítulo 18, ele vem novamente aqui e promete o filho a Abraão. O Senhor Deus aparece a Abraão no bosque sagrado de Manré, era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, senhores, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Até humilde ele, né? A minha humilde casa. Era um homem muito abençoado, muito próspero, tinha de tudo. Vou mandar trazer água para lavar os seus pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam, está bem, nós aceitamos, Abraão. E ele correu para dentro da sua barraca e disse a Sara, depressa, Sara, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, correu até onde estava o gado, escolheu um bezerro novo e o entregou aos empregados, que preparou para ser comido. Abraão pegou a coalhada, leite, carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes, ali debaixo da árvore. Ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. E então eles perguntaram, onde está a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. E um deles, no ano que vem, e olha, aqui já disse a data, olha que interessante. Eles esperaram por 25 anos. Mas aqui, quando eles vieram, já falou, no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, riu por dentro e pensou assim, como poderei ter prazer, agora que o meu senhor e eu estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu?
Porque disse que está velha demais para ter um filho. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Ou seja, ele sondava o coração aqui, sondava a mente aqui, ele ouviu Sara rindo por dentro, inclusive. Eu não estava rindo, ela falou, disse ela, mas o Senhor respondeu, não é verdade, você riu sim. Então, até na mentira dela ali, ele foi desmascarado. Então, não vamos ficar duvidando das promessas de Deus. Quando nós duvidamos das promessas de Deus, o que pode acontecer é atrapalhar até o prazo. Quando nós vimos lá o caso do povo de Israel, quando ficou peregrinando no Egito, é por conta da murmuração. A murmuração é um dos pecados mais nocivos que tem para a vida de um crente. A murmuração, ela impede que a bênção chegue até a gente, posterga o processo. O pessoal lá do Egito, né, que ficou rodando em círculo lá no deserto, né, era uma jornada que era muito rápida, demorou 40 anos lá, e só entrou na Terra Prometida Josué e Caleb. Por quê? Por conta da murmuração. Então, vamos ser atentos com relação a essa questão. Vamos ser pessoas muito mais focadas no que Deus tem para nos dar, do que Deus já nos deu. Vamos ser mais gratos. A gratidão é o princípio de toda a benevolência de Deus. Se você for grato pelas coisas que Deus dá, dificilmente você vai ficar enxergando as coisas que você não tem. Geralmente a gratidão é o princípio realmente aqui de ter uma vida próspera, uma vida mais tranquila. Mas na sequência vem o nascimento de Isaac, que é o sucessor aqui da promessa de Abraão. Sara e Abraão tiveram apenas um filho, né? Embora Abraão teve também aí Ismael, mas o filho da promessa, né, que é de Sara e de Abraão, então foi apenas um filho, né? De acordo com a promessa, o Senhor Deus abençoou Sara, isso no capítulo 21. E ela ficou grávida, e na velhice de Abraão deu à luz a um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, nem atrasado, nem adiantado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. E então Sara disse, Deus me deu motivo para rir. É o segundo sentido aqui da palavra riso. Então Deus deu a ela um motivo para rir, uma espera muito longa, com 90 anos ter o primeiro filho. Então Deus deu a ela um motivo para rir. Todos que ouvirem essa história vão rir comigo. E diz também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu, foi desmamado, e no dia que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Depois de tudo isso daqui, muito embora o filho foi algo muito esperado, aquela festa, aquela alegria toda, Deus, ele queria provar Abraão mais algumas vezes, né? Então, por mais que Abraão tenha passado por diversas coisas sem reclamar, sem murmurar, sem falar mal de Deus ou ficar questionando as coisas, Deus ele resolveu pôr Abraão uma prova que era a maior prova de todas. Deus ele não pediu alguma coisa de Abraão, sendo Abraão um homem rico. Deus ele pediu o único filho que Abraão teve. Ou seja, ele esperou tanto tempo para ter um filho, e depois Deus chega para ele e fala, não, eu quero o filho, eu quero o seu filho, quero que você me entregue ele em sacrifício. E aí, qual de nós teria a coragem de fazer o que Abraão fez? Então aqui é muito mais complicado, né? E aqui a gente pode fazer até uma alusão com relação a Jesus. Deus ele entregou o único filho que ele tem, né, para morrer na cruz por nós. E aqui não houve uma substituição, né? Quando Jesus ele veio, Jesus se entregou. E aqui da mesma forma, retratando aqui a história de Isaac, a Bíblia ela não fala de que Isaac ele retrucou. A Bíblia não fala que Isaac tentou correr, tentou negociar aqui com Abraão, com o pai dele. Não tem nada referente a isso. O que demonstra que Isaac era um homem bastante obediente. Ele era muito obediente e temente a Deus também. E alguns estudos falam que a idade de Isaac, quando ele foi levado para o Monte Moriá para o sacrifício, né, ele tinha algo em torno ali de entre 15 a 30 anos, vai ter estudos sobre isso. Alguns estudos vão falar que ele tinha por volta de 25 anos. O estudo que eu encontrei, que ele era mais novo possível, foi 15 anos de idade. E o que faz com que,
subsidia essa afirmação é porque ele que carregou a lenha, queria fazer o sacrifício. E carregar uma lenha nas costas por cima de um monte, uma criança não iria conseguir fazer isso. E nós estamos falando aqui, se eu pegar a idade menor desses estudos, de 15 anos, sendo que Abraão teve Isaac com 100 anos, então, na hipótese que ele tinha a menor idade, ele tinha 115 anos. Se eu pegar um adolescente de 15 anos e um idoso de 115 anos, será que ele conseguiria fugir se ele quisesse? Com certeza ele conseguiria fugir. Ele conseguiria, inclusive, lutar contra aquela situação, ou tentar pelo menos convencer o pai de não fazer aquilo. E no caminho, quando ele foi levar ali para o sacrifício, Abraão ele deixa os 2 empregados dele que ele levou junto, numa distância longa. Por quê? Porque muito provavelmente, se esses empregados estivessem juntos, eles poderiam tentar impedir. Então, Abraão ficou doido, está querendo matar o filho. No mínimo, ia acontecer uma coisa nesse sentido. Então, no caminho, ele fala aos empregados, fiquem aqui, nós vamos subir, eu e o meu filho, e lá nós vamos fazer a adoração, lá, fazer o sacrifício a Deus. Enquanto eles subiam, Isaac não sabia, até porque ele pergunta para o pai, nós temos a lenha, nós temos tudo menos o carneiro, cadê o carneiro? E Abraão fala, Deus proverá o carneiro. É por isso que o nome daquele lugar ficou conhecido como o Senhor proverá. Considerando aqui, Deus põe Abraão à prova, capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova e Deus o chamou pelo nome. E este respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, ele faz questão aqui de dar uma ênfase, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu irei lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou da madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe e então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Isaac carregou a própria lenha. Assim como Jesus levou a própria cruz lá para o Gólgota, quando ele foi morto lá por amor a nós. Então Abraão pegou a lenha e o sacrifício, pôs nos ombros de Isaac, pegou uma faca e fogo e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai, Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso e ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício. E continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez o altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá no céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo, Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso. Diferentemente aqui dessa história que Deus providenciou aqui o carneirinho para substituir Isaque nesse sacrifício, não houve substituto para Jesus. E da mesma forma em que Isaque não questionou, Jesus ele fala lá, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade. Perceba que o sofrimento de Jesus era algo muito grande, mas mesmo assim, mesmo sofrendo, mesmo não querendo aquilo, ele seguiu a vontade de Deus. Será que Isaque queria realmente ser morto no sacrifício? Lógico que não. Mas aqui está a crença, o acreditar que Deus ele poderia fazer infinitamente mais. Por mais que Abraão ele percebesse ali que ele iria matar o filho dele, ele tinha fé que Deus iria ressuscitar aquele filho novamente. Até porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus deu uma promessa para Abraão que ele seria pai de multidões, teria que ser por meio de um filho dele, e o filho dado pela promessa com Sara. Então aquele filho não iria se perder, e Abraão, ele confiou em Deus. Ele poderia questionar de todas as formas, mas ele não fez. Isaque poderia ter recusado de todas as formas, ou até fugido, mas ele não fez. E mesmo sendo pessoas que pecam, assim como nós,
são pessoas que nós podemos extrair uma série de bons ensinamentos. É o confiar em Deus, confiar de todo o coração. Confiar que Deus ele pode realmente transformar as coisas que nós entendemos como coisas... A gente acha que a coisa é ruim, acha que não está sendo bom para a gente, mas Deus ele tem um propósito tão maior que ele transforma até as maldições em bênção. Então, com o passar do tempo, houve a morte de Sara, o sepultamento dela, ela morreu na casa dos 127 anos, e para se cumprir a promessa de pai de multidões, Isaac precisava de uma esposa, ele precisava de filhos. E aqui eu quero abrir um parêntese com relação a essa questão aqui de encontrar uma esposa. A Bíblia ela é muito clara com relação ao jugo desigual. Quando Esaú e Jacó nasceu, a Bíblia fala que Esaú ele se envolveu com mulheres que não eram ali, eram mulheres cananeias, e isso era muito ruim. Quando Sansão teve o problema lá com ele, ele se envolveu com mulheres que não eram para se envolver. Então, muitos casos que relatam na Bíblia, de quedas, de problemas, tem a ver muito com o jugo desigual. E Abraão, sabendo disso, ele queria encontrar uma esposa idônea e que fosse da parentela dele, porque ele queria manter aquela linhagem de Deus, aquela linhagem que Deus separou, de fato, ali para cumprir o propósito dele. E no capítulo 24, fala o seguinte: Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus já havia o abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: ponha a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Estranha a forma de jurar naquela época, né? Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde eu estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Naquela época o casamento era arranjado mesmo, né? Então aqui ele se preocupou realmente de encontrar uma esposa que tivesse a ver com os propósitos e a linhagem. O empregado perguntou: e o que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: não faça isso, meu filho. Não faça o meu filho voltar para lá de jeito nenhum. Mas como assim? Se Deus ele pediu para Abraão se afastar da terra e ir para uma terra que ele iria mostrar, nunca que ele iria querer que o filho dele voltasse para lá. Toda aquela jornada ia ser jogada por água abaixo, não tem sentido. Então ele realmente se preocupou com isso. Não faça isso de jeito nenhum. E no versículo 9, então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos ajoelhassem perto do poço fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim. Aqui a gente tem um outro ensinamento. Eu tenho uma missão, eu tenho que cumprir algum propósito, coloca diante de Deus. Ele ficou muito preocupado, esse empregado aqui. Ele ficou preocupado em ir na terra e não encontrar a mulher lá que o Abraão queria que ele trouxesse. Então ele colocou diante de Deus. Ele ajoelhou e orou assim: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também aos seus camelos. Que seja essa a moça que escolheste para o seu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Então ele fez um voto com Deus aqui, né? Se porventura acontecesse aqui o que ele tinha pedido para Deus, era a mulher escolhida. E aqui é interessante fazer um adendo com relação a essa parte aqui. Como eu falei sobre a analogia entre Isaac e Jesus, aqui também podemos fazer uma analogia com relação a Rebeca e a igreja de Cristo. A igreja de Cristo adornada, uma noiva separada para Jesus. Aqui pensando aqui no versículo 15, ele nem havia acabado a oração, nem havia acabado. Quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro, ela era filha de Betuel, que era filho de Milca, de Naor e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça. Traduzindo, ela era prima de Isaque. Ela era uma linda moça, ainda virgem.
Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco de água do seu pote. Ela respondeu, né? O senhor pode beber. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos e lhe darei de beber o quanto quiserem. Então perceba que ela fez exatamente o que ele tinha pedido que ela fizesse, se fosse uma confirmação de Deus. Então houve aqui a confirmação de fato de que Rebeca seria a mulher ideal para Isaac. Mas é somente isso? Chegar lá e confirmar assim? Não, existe um protocolo. Existe um protocolo. Precisava pedir aos responsáveis da moça a mão dela em casamento, né? E para isso, né, Rebeca, ela não tinha pai. Quem tomava conta dela era o irmão mais velho, Labão, né? Então ele foi ali para a casa dela para contar o que tinha acontecido, né? E aí explicou toda essa situação para Labão e Betuel. E eles responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, por isso não podemos dizer nada. Isso aqui é quando ele pergunta para Labão e Betuel se ele poderia levar Rebeca para ser a mulher de Isaac. E ele fala aqui, ó, tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada. Perceba que há também uma obediência aqui, uma obediência, não há um questionamento. Então, quando as coisas são de Deus mesmo, por que ficar contendendo o homem contra Deus? Aqui não aconteceu isso. E quando as coisas são de Deus e são para ser mesmo, Deus abre as portas. Aquelas barreiras, aqueles problemas, tudo somem. Quando tem alguma coisa que a gente está fazendo aos trancos e barrancos, repense. Repense se Deus está no negócio. Porque às vezes a gente está querendo lutar com as nossas próprias forças e nós não vamos chegar em lugar nenhum. Vai só se cansar, até desistir. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus o Senhor. Em seguida pegou vários objetos de prata, de ouro e vestidos e deu para Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, depois poderá ir. Queria matar a saudade, né? Então deixa uns 10 dias aqui comigo aqui, a gente mata a saudade aqui, depois libera ela vai casar lá, ela não vai voltar mais para cá mesmo. Mas o empregado respondeu: não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo, deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: tá bom, vamos chamar Rebeca e ela vai decidir. Vamos ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: quero, respondeu ela. Então ela nem pensou, ela nem titubeou. Ela realmente aqui estava decidida. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido a sua babá fosse com o empregado de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaac tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Então, enquanto Rebeca estava ao caminho ali, que iria chegar ali até Isaac, né, ela avistou Isaac de longe. Né, e como sinal de respeito, naquela época, ela cobriu o rosto dela. E aí o empregado de Abraão chegou para Isaac e explicou: olha, Abraão pediu que eu fosse na terra dos parentes, consegui sua mulher, trouxe ela aqui e tal, explicou. E aí Isaac ficou muito contente com isso. Isaac tinha vindo do deserto, né, ele havia saído à tardinha para fazer um passeio pelo campo. Quando viu que vinha vindo camelos, Rebeca também olhou e quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo em nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. E ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher.
Isaac amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Perceba que aqui já havia uma consumação de casamento, né? Quando Rebeca ela saiu da casa dos parentes lá de Labão e de sua mãe, ali o casamento já havia concretizado, né? Ela já tinha saído da casa dos seus pais. Então muitas pessoas falam, mas o casamento lá pegou e levou. Não, aquilo ali era um ritual que tinha naquela época e o casamento foi consumado de fato, né? Então tudo foi feito conforme o propósito de Deus. Nada está fora da vontade de Deus, né? Então Isaac, ele amou Rebeca, tomou-a como sua esposa e, como eles não sabiam, mas ela também era uma pessoa estéril, ela também não poderia dar à luz. E isso é interessante, porque a promessa que vinha sobre Sara em ser mãe de grandes nações, ela era estéril. E a Rebeca que veio na sequência, estéril do mesmo jeito. Aí a gente até se pergunta, será que elas eram estéreis mesmo, ou a incompatibilidade de gene por ser parente? Não, mas aqui tinha propósito de Deus, né? Então Deus, ele queria mostrar que até na esterilidade, ele traz filhos. Ele abre a madre e ele faz como ele quer. Então tudo que foi feito aqui com relação à história deles, tinha o dedo de Deus orientando tudo, nada foi por acaso. Até na época lá do Egito, quando o faraó endureceu o coração, Deus tinha um propósito do mesmo jeito. Nada foge do controle de Deus. Deus, ele direciona as pessoas, Deus, ele endurece o coração de quem tem que endurecer, ele amolece o coração de quem tem que amolecer, ele mostra o que ele está fazendo. No início aqui a pessoa tem um monte de problemas para entender, mas depois entende também. Então assim, Deus é soberano. E quando a gente entende que Deus é soberano, a gente não se coloca na posição de Deus, querendo tomar conta de tudo em nossas vidas, né? E passando aqui pelo capítulo 26, Isaac na terra dos filisteus. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes. Como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar, por enquanto fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens. Perceba o imperativo aqui, por que é que a promessa se cumpriu? Porque Abraão obedeceu a Deus e cumpriu as ordens de Deus. Por que isso foi perpetuando na vida de Isaac? Porque Isaac obedeceu a Deus e cumpriu as ordens de Deus. Então, são coisas que nós devemos nos apegar. Eu quero ter sucesso? Cumpra a vontade de Deus, obedeça a voz de Deus. Os meus mandamentos, as minhas leis, os meus ensinamentos. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, e ele falou que ela era sua irmã. A mesma coisa que aconteceu com Abraão. Abraão, ele teve medo, né, e aí de morrer, e aí disse que Sara era irmã dele. Embora Sara, de fato, era meia-irmã dele. Mas aqui, no caso de Isaac, não. Ela era prima. E aqui é uma coisa que chama muita atenção, né? É um pecado? É um pecado da mentira. Né? Só que aqui, muito mais do que essa questão de pensar assim, somente no pecado, que já é algo terrível, a gente pensa, ele ficou com medo de quê? De morrer. Mas ele não teve medo de entregar a mulher dele para outra pessoa? Porque se ele chega lá e ele é morto para quê? Para os homens daquele lugar ficar com a mulher dele. E se ele ficar vivo e disser que é irmã, vai ficar com a mulher dele do mesmo jeito. Então isso aqui é uma coisa bem estranha, quando se fala aqui sobre o pecado que eles cometeram nesse sentido. Mas mesmo nós sendo pecadores e errando com relação à mentira, com relação a proteger quem nós deveríamos proteger, Deus, ele protegeu, fez o que ele não fez e protegeu e trouxe em sonho para Abimeleque. Não toque nela porque ela é a esposa dele. Abimeleque também viu ali ele acariciando ela e percebeu, não, eles não podem ser irmãos. E a partir daí ele temeu, chamou o Isaac e falou, ela não é tua irmã. Por que você está trazendo essa maldição para a gente? Então até ele temeu com relação a isso. Então Deus, mesmo nos nossos pecados, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas deficiências, ele protege os nossos. Ele cuida de tudo.
Então Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar fizeram perguntas, ele disse que era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaac tinha medo de dizer que era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficar com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher. Respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Percebe que até a proteção, até os inimigos protegem o povo de Deus, quando Deus quer. Naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou. Pois o Senhor Deus o abençoou, ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Quando nós estamos segundo a vontade de Deus, Deus ele vai nos fazer prosperar independente de onde nós estivermos. É como o pastor falou, é bem verdade. Se você estiver em cima de uma ogiva nuclear com Deus, está melhor do que num oásis, num paraíso. Porque onde Deus está, é onde nós devemos virar os nossos olhos. É onde nós devemos nos atentar. Às vezes os desejos dos nosso coração, tenta nos fazer desviar da vontade de Deus. E isso é uma realidade sobre o ser humano. Nós somos pecadores. Desde a meninice, nós já nascemos num pecado. E o pecado ele fica circundando a gente. A gente precisa estar o tempo inteiro olhando para Deus, independentemente do que Deus quiser para as nossas vidas, estando na vontade, no propósito de Deus, a gente vai estar muito melhor. Porque uma vida sem propósito é uma vida vazia. Não adianta a pessoa ter toda a riqueza do mundo se não tiver propósito. Você pode enxergar um monte de pessoas multimilionárias, bilionários, que dariam tudo para voltar no tempo e fazer tudo diferente às vezes. Porque quando nós enxergamos a vida como ela é, o propósito que Deus nos dá, é só olhar o livro escrito por Salomão. Quando a gente olha lá o livro de Provérbios, depois vem para Eclesiastes, parece que são pessoas distintas, mas são pessoas que é uma pessoa que experimentou de tudo e percebeu o que realmente vale a pena. O que vale a pena é a gente estar antenado com as coisas de Deus, antenado com as coisas do alto, porque quando nós nos viramos para as coisas de Deus, as demais coisas serão nos acrescentadas. E tudo que nós fizermos terá um propósito, a gente vai ser feliz na nossa vida. E Deus ele vai estar nos guiando. Em tudo que nós fizermos, nós não vamos ter dependência de nada. E é aqui que eu defino a prosperidade. A prosperidade é a ausência de necessidades. Não está relacionada a você ter tudo. Está relacionado a você ser feliz com o que você tem. E Deus ele tem uma prosperidade para nós muito maior do que aquela que a gente imagina. Né? A prosperidade espiritual, uma prosperidade de uma vida de comunhão com Deus, uma prosperidade de comunhão com os irmãos, uma prosperidade de enxergar a vida com os olhos numa perspectiva diferente do que o mundo enxerga. E é isso que nós devemos nos atentar e voltar para Deus para que nós não nos percamos no meio do caminho. Né? Aqui tem muita coisa que fala sobre a vida de Isaac. O que nós devemos realmente nos atentar aqui sobre a vida de Isaac é que houve uma promessa de Deus, a promessa foi cumprida, eles se voltaram para Deus, Abraão ganhou o título de pai da fé justamente porque ele realmente fez tudo o que Deus pediu que ele fizesse, ela foi continuada na vida de Isaac, depois veio o Jacó e Esaú, que foi um outro propósito de Deus, que vai ser a continuidade dessa pregação. Né? Então, Deus ele teve um propósito que começou em Abraão e veio dando sequência. Essa sequência ela não é entendível no momento em que aconteceu, mas com os fatos acontecendo, Deus vai mostrando o que ele queria até chegar onde nós conhecemos hoje. Então, vamos ficar atentos com essas questões, nós vamos realmente ter uma vida muito mais próspera, muito mais feliz diante de Deus. Esse é o contexto que eu queria trazer para os irmãos, para que nós venhamos realmente a pensar mais nas coisas de Deus, ser obediente, ter fé em que o Criador ele tem o melhor para as nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para nós e que nós devemos estar atentos a isso. Amém? Fazer uma oração, complemento aqui da palavra. Os irmãos curvem as cabeças. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus, eu quero te agradecer por estar aqui, meu Deus, na tua casa, em comunhão com os meus irmãos. Agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem falado para nós
a partir por meio da sua palavra, meu Deus. O Senhor tem nos direcionado, tem nos corrigido, tem nos exortado, tem nos ensinado, meu Deus, o caminho que nós devemos andar. Que nós devemos, meu Deus, estar voltado para as coisas que vêm do alto. Abençoa, meu Deus, cada um dos que estão aqui, meu Deus. Abençoa todos que estão nesse propósito de 12 cultos para 12 meses de unção, meu Deus. Que eu não sei, meu Deus, quais são as necessidades dos teus filhos. Eu sei que são muitas, são diversas, em diversas áreas. Eu sei, meu Deus, que aquilo que estiver alinhado com a sua vontade irá se cumprir, meu Deus. Abençoa, aumenta a fé no coração dos irmãos. Aumenta a nossa fé, meu Deus, para que nós venhamos enxergar a espiritualidade nas coisas que o mundo não enxerga nada espiritual, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, nos orientar para que nós venhamos estar o tempo inteiro alinhados com a tua vontade, alinhados com o teu propósito, meu Deus. É isso que eu peço, é o que eu te agradeço, desde agora e para sempre. Amém, meu Deus.